Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, indo Jesus a Jerusalém, atravessava a Samaria e a Galileia. E ao entrar em uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Eles pararam ao longe e elevaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tende piedade de nós. Vendo-os, Jesus disse: Ide, mostrai-os aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram curados. Um deles, logo se viu curado, voltou atrás e glorificou a Deus em alta voz. E prostrando-se por terra aos pés de Jesus, deu-lhe graças, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os que ficaram curados? Onde estão, pois, os outros 9? Não houve quem voltasse e visse e viesse dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar-se. Temos proclamas a fazer. Com o favor de Deus da Santa Igreja, querem casar-se Estevão Silva Santos e Emily Lopes Teixeira. Portanto, já conhecido por todos que ele, solteiro, nascido em Teixeira de Freitas, Bahia, filho de Bento Ribeiro Santos Neto e Edna Alves Silva. Ela, solteira, nascida em Teixeira de Freitas, Bahia, batizada na paróquia de São Sebastião, Diocese Teixeira de Freitas, Caravelas, Bahia. Filha de Eli Teixeira da Silva e Josemília Lopes de Souza Teixeira. Os que desejam contrair matrimônio são ela, filha legítima, e ele, filho natural, dos pais supracitados. Por isso advertimos a todos e a cada um que, se alguém conhecer alguma consanguinidade ou afinidade ou parentesco espiritual ou qualquer outro impedimento que haja entre eles, que impeça que ambos contraiam matrimônio, deve revelar o quanto antes ao sacerdote encarregado desta capela. Isto advertimos pela primeira vez. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, caríssimos seminaristas, caríssimo Padre David, agradeço às pessoas que sugeriram, logo que souberam dessa está passando em Friburgo, termina hoje, uma reunião, não sei exatamente como se passa, mas são bruxos, são pessoas que, pior do que uma falsa religião, toda falsa religião tem a mão do demônio, mas ali mais explicitamente, pelo que a gente pode imaginar, pelos nomes que eles se dão a si mesmos, que eles querem fazer um culto diretamente voltado para o demônio. E isso antigamente não existiria. Imagina no tempo da Idade Média, no tempo de Santa Teresa d'Ávila, no tempo de São Luís, quem poderia fazer na capital do reino um templo para cultuar o demônio? Seria imediatamente punido. O Papa teve até que conter um pouco o zelo de São Luís. O São Luís mandava perfurar a língua de quem dissesse uma blasfêmia. E o Papa achou que era melhor fazer uma coisa um pouco mais leve, mas mostra o zelo desses santos. Com Deus não se brinca. E se o rei tem autoridade sobre no reino, ele vai zelar, antes de tudo, pelo respeito para com Deus, pela honra de Deus, pela glória de Deus. Hoje não, com a liberdade religiosa, se multiplica pelo mundo inteiro, não só as falsas religiões, que é um grandíssimo mal, é bem semelhante. A bruxaria e uma falsa religião são duas coisas semelhantes, se atraem a si mesmas, entre si. Por quê? Porque o erro conduz ao demônio. Quando Eva pecou, Deus perguntou para ela: por que você fez isso? Ela disse: porque o demônio me enganou. E o que é uma falsa religião? É algo de errado. O erro conduz ao pecado. Então toda falsa religião é um absurdo, é uma ofensa a Deus por si mesma. Mas aqui em Friburgo se reuniram então bruxos para fazerem durante quase uma semana suas reuniões, não sei o que consistiu, mas quando se cultua o demônio, se pertence ao demônio.
E isso é uma ofensa terrível, porque a criatura criada por Deus deve pertencer a Deus e não ao demônio. Então me foi sugerido que a gente fizesse uma reparação. Então foi feita uma adoração durante a noite. Talvez alguns foram avisados um pouco em cima da hora, mas haverá essa missa, terá essa intenção, terá também essa intenção, e depois da missa uma procissão cantando a ladainha do Sagrado Coração, para fazermos reparação. Era bom que todo mundo na comunhão fizesse uma comunhão reparadora, tem a intenção de reparar no Senhor por esses pecados. Em 1902, na Martinica, que é uma ilha que pertence à França, que fica ali naquele conjunto de ilhas, da qual faz parte Cuba e Santo Domingos e outras ilhas. Ali em 1902 tinha havido um terrível sacrilégio. Durante uma festa, acho que era o carnaval, e eles pegaram as coisas da igreja e fizeram como já foi feito aqui no Brasil também, no Rio de Janeiro. Só que Deus às vezes pune. Quando Ele pune nessa vida, é misericórdia. Quando Ele pune depois dessa vida, é justiça. É melhor ser punido aqui do que ser punido na vida eterna. Então eles haviam feito isso, e lá tem um monte, que é um vulcão, na verdade, e havia, depois então dessa cerimônia, desse sacrilégio, foi na rua, foi durante o carnaval, começaram a notar alguns sinais ali do vulcão, estava um pouquinho assim, não inteiramente desativado, né? Mas ninguém lhe levou muito a sério. O prefeito, ao contrário, se mudou para ficar bem no centro da cidade, para mostrar que ele não tinha medo do que poderia acontecer. E de repente, o vulcão explodiu e em poucas horas, 30 mil pessoas morreram. Não sobrou praticamente ninguém, ou melhor, 3 pessoas, da qual 2 morreram logo depois, e então, na verdade, uma pessoa só que escapou. Destruição dessa cidade, que tinha o nome de São Pedro, na Martinica, 30 mil pessoas soterradas pelo vulcão. E foi dito, creio que a Melanie da La Salette, que foi isso, Deus puniu dessa maneira, porque não houve reparação. Então, dois pecados, né? Um, porque foi um pecado. Segundo, porque não houve reparação. E como não houve reparação, Deus puniu essa cidade desta maneira. Isso nos lembra que todo pecado pede reparação. Esse foi um pecado público, estamos fazendo uma reparação pública muito pequena, em comparação com a glória de Deus, mas já é alguma coisa. Mas nossos pecados também pedem reparação. Para não deixar de se confessar, não deixar de odiar o pecado, pedir essa graça, porque nós estamos no combate, numa batalha, numa guerra. Na verdade, ninguém sabe quem vai ganhar e quem vai perder. Tem soldados que acabam ganhando a batalha, outros acabam perdendo a batalha. Então, lembrar que quanto mais nós repararmos nossos pecados, pela confissão, pela penitência, tendo uma vida santa, Deus nos abençoará. Mas se nós entrarmos nesse combate, como alguém que quer fugir do combate, alguém que não quer ligar para o que está acontecendo na crise da igreja, está acontecendo em relação à honra de Deus, esse aí entrou mal no combate. Então procuremos que esse acontecimento, que essa destruição da cidade de São Pedro, na Martinica, nos ajude a nos dar contas. Todo pecado pede reparação. Se não for uma reparação aqui nessa vida, será reparação no purgatório. E se for um pecado mortal não confessado, voluntariamente, é a morte eterna no inferno. E no Evangelho de hoje, nós vemos os 10 leprosos. 10 leprosos que vão dizer ao nosso Senhor: Jesus, Mestre,
tende piedade de nós. Interessante, eles têm a lepra e eles vão chamar Nosso Senhor de mestre. Mestre, realmente, Nosso Senhor é um mestre que ensina. E Nosso Senhor vai então curá-los, mas um só vai voltar para pedir perdão. Então a gente vê quantos de nós, quantos pelo mundo afora, receberam as graças de Deus e não vieram dar graças. Uns não reparam os pecados que fazem e outros não agradecem os benefícios que recebem. E nós temos que nos aplicar melhor. Esse acontecimento aqui de Friburgo nos desperte para esses dois deveres: o dever de reparar e o dever de agradecer. Quando a gente lê Santo Afonso Ligório, ele escreve para os religiosos, mas também para os leigos. Ele sugere, ele recomenda uma longa ação de graças, muito longa. Aqui, depois da missa, a gente fica em silêncio, né? Tem umas pessoas que saem logo depois. Bom, às vezes tem algum compromisso, alguma obrigação, mas às vezes não tem. É melhor ficar. Porque Santo Afonso Ligório recomendava 1 hora de ação de graças. E para quem não podia, ele dizia meia hora. Posso me certificar melhor se está falando só para religiosos ou também para as pessoas do mundo. Seja como for, esse momento da ação de graças é muito importante. Nosso Senhor está presente na nossa alma, presente no nosso corpo, e nós devemos dar graças. Senão nós mereceremos essa queixa de Nosso Senhor, mais do que uma queixa, essa repreensão. Não foram 10 os que ficaram curados, eu queria dizer, não foram 10, não foram tantos que receberam a Santa Comunhão? Onde estão, pois, os outros 9? Não houve quem voltasse e viesse dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta, vai, tua fé te salvou. Então, nossa vida depende, às vezes, de alguns atos de ação de graça, atos de reparação. E, às vezes, é um momento assim que a gente acaba se dando conta. Não, eu não posso continuar assim. Não posso receber os dons de Deus e ficar indiferente, não agradecer. Não, isso não convém, de modo algum. Nós temos que agradecer a Deus. E tendo mais tempo, a gente deve consagrar mais tempo. Veja as nações, a França, a Itália, a Espanha, Portugal, Inglaterra, receberam muitos dons, foram curados das suas lepras, que é o pecado, e se tornaram reinos católicos extraordinários. E depois, o que aconteceu? Talvez porque não agradeceram bastante, mas eles perderam as graças que tinham recebido. Como está a Inglaterra hoje? Como está a França hoje? Reinvadida pelos muçulmanos. E como está a Espanha, Portugal, o Brasil? Esses países agradeceram a Deus de maneira devida as graças recebidas. Então, lembremos que Deus, nosso Senhor, Ele nos pede a ação de graças. É um dos fins da missa. Quem recebe deve agradecer. É até uma questão de boa educação. Agora, como agradecer um bem infinito? O bem que a gente recebe da graça é um bem infinito. O bem da graça é Deus Ele mesmo em nossas almas. E nossas almas transformadas em participantes da natureza divina. Como é que eu vou agradecer esse bem? Pois bem, eu tenho a missa. A missa é o melhor meio de eu agradecer a Deus. Então, durante a missa, não só pedir perdão, não só pedir novas graças, não só adorar a Deus, mas dar graças a Deus por ter sido batizado, ter sido criado, depois de batizado, depois ter recebido a crisma, feito a primeira comunhão, e poder confessar quando caiu, e assim por diante, e depois ter na mente de Deus um lugar para nós no céu. Seria louco a pessoa que não só não agradecesse, mas não se desse conta disso. Um grande mal nosso é não dar conta do que é importante. A gente vive um pouco assim, a gente recebe um bem infinito e a gente põe de lado
e vai se ocupar de uma outra coisa que não tem a menor importância, ou então até que não é uma boa coisa. Uma alma que tem uma alma racional devia viver no agradecimento, viver na contemplação da graça divina. Havia um padre francês que ele pregava e com muita devoção botava a mão no peito e dizia: vida divina, vida divina, vida divina. Todo cheio dessa verdade, que Deus vem às nossas almas. Nossa alma é o templo do Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam na alma que está em estado de graça. Então ele deve agradecer isso. É um bem infinito. Quem ganhasse uma Mercedes ficaria todo contente, ficaria andando para lá e para cá de Mercedes, tal. O pensamento dele estaria bem focado aí no carro dele. O carro dele não é nada, o carro dele é uma ninharia. O carro dele, em comparação com Deus, não existe. E Deus está na nossa alma, Deus vem nos visitar na Santa Eucaristia. Então, não sejamos nem como as pessoas que não agradecem, e muito menos. Jamais que alguma coisa que se assemelhe, que se aproxime, que se pareça com o sacrilégio, se aproxime de nós, mas muito pelo contrário, que não só nada de sacrílego se aproxime de nós, mas muito mais do que isso, que nada de sacrílego exista sem que nós procuremos fazer reparação, ao menos no nosso coração, para que a honra de Deus seja restabelecida e assim Deus proteja a nossa cidade de Friburgo e nosso pequeno vale aqui, né, proteja, e que vendo que aqui, ao menos, nós tentamos fazer a reparação pelos atos de bruxaria que invadem o Brasil, em grande parte por culpa do Concílio Vaticano II. Que Deus nos proteja, que Nossa Senhora nos proteja e todos os santos do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.